Eu tive uma aula ontem sobre abundância. Não necessariamente sobre abundância, mas era um dos temas lá. Abundância e prosperidade saiu como um tema no meio da aula como um todo, da imersão. E aquilo deu uma bugada na minha cabeça. Porque eu sempre fui aquela que achava assim, a abundância tá fora, você tem que alcançar a abundância, você tem que alcançar, você tem que subir de nível, você tem que ser próspero, você tem que... Só que cada vez que eu mais corria atrás da abundância, mais ela fugiu de mim. E é muito isso, assim. E aí, né, a ficha caiu, porque quanto mais você deseja abundância, é porque mais medo você tem da falta. Mais medo você tem da escassez, mais medo você tem da falta de dinheiro, enfim, de recurso financeiro, de tudo. A abundância como um todo, tá? E aí eu falei, meu Deus, caiu muita ficha ontem pra mim. E aí ela falava que a abundância, ela já tá dentro da gente. Você já é abundante. Só que a gente não vem acreditando nisso por conta de tudo. Por conta de crenças, por conta de tudo que a gente já ouviu quando era criança, por conta de todas as situações que a gente viveu, que a gente veio moldando, tudo isso que a gente acreditava. E essas crenças, né, que pra gente eram umas verdades absolutas, impedem da gente ver isso. Que a abundância tá dentro de você. Então, eu demorei muito a entender esse caminho. Eu também olhava muito assim, você cria a sua própria realidade. Então, bastava você imaginar uma coisa que você realmente atraía. Só que às vezes eu atraía, não era 100% do que eu queria. Ainda atraía de acordo com alguns padrões que eu já vivia. E eu falo, meu Deus, não é possível. Faltou só um pouquinho esse aqui que foi errado, que ainda me limitava. Então aí eu entendi que eu precisava voltar lá atrás, quando esses padrões foram formados, quando que esses, começaram quando que eu acreditei que aquela verdade era uma verdade absoluta, que tudo estava se mostrando, assim, na vida para mim, de acordo com aquela verdade que eu acreditava. Então eu precisei voltar lá atrás para ressignificar tudo aquilo que foi, absorvido, entendido pelo meu inconsciente, para poder colher frutos diferentes agora. Então, através das terapias, tudo, o autoconhecimento é a chave. Então, através de todo esse movimento que eu vim fazendo, eu pude colher resultados diferentes. Então, como, diante de tantas experiências desagradáveis, você poderia se achar abundante? Impossível! Eu falava, não é possível! Aonde que eu sou abundante? A abundância tá lá longe, num lugar que eu nunca vi na vida, nunca alcancei. E aí, depois que você vai dissolvendo seus traumas, você vai dissolvendo, ressignificando crenças, olhando para dentro, por que você, atraía determinados padrões, porque precisava ser curado. Ali, tem uma coisa assim, que a gente que sempre fala esse ditado, que assim, a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? E eu falo, cara, eu tô cansada. Vamos fazer diferente desse negócio. E aí eu comecei a olhar para dentro, comecei a dar voz, comecei a entender, a ressignificar, a dar luz a toda essa sombra que vinha carregada. E aí eu passei a colher resultados diferentes. E eu quero dizer que é possível sim fazer diferente. Só que diferente desses gurus de internet que falam você realmente cria sua realidade, eu concordo com isso. Só que se você não limpar o aquário antes, você vai continuar atraindo situações para confirmar sua crença, para validar sua crença. Então não adianta. Você tem que olhar você para dentro, você tem que olhar o que o seu inconsciente está trazendo, porque é ele que vai guiar todas as suas experiências de vida. Então, enquanto você não olhar para o seu inconsciente, enquanto você não ressignificar tudo que ele trouxe, porque quem governa, a estrutura emocional do adulto é a criança. Então, se você não ressignificar tudo que aquela criança viveu, tudo o que veio a sua experiência de vida, veio montando ela, você não vai fazer diferente. Por mais que você faça, é experiência própria, por mais que eu falasse, eu vou fazer diferente, não sei o que lá, eu crio a minha realidade, eu ainda criava assim, esbarrando no padrão.